de água e deixamos cozinhar até secar a água. Dividimos o prato pela metade, assim de um lado ficam os feijões pretos e a carne e do outro o arroz cozido. Uma receita deliciosa que todos deveriam realmente experimentar. Feijoada. Deixe 500 gramas de feijão preto de molho em água fria por 12 horas. Depois coloque-os em uma panela com bastante água. Cozinhe com 2 folhas de louro, sal, 2 dentes de alho e pimenta do reino durante 40 minutos. Adicione à panela 2 linguiças, um pé de porco, uma orelha, 200 gramas de bacon e 200 gramas de costeletas de porco. Deixe cozinhar em fogo baixo por mais 40 minutos, sirva com arroz branco e gomos de laranjas. Agora vamos para a nossa segunda receita, que é um goulash húngaro, que tive a oportunidade de conhecer quando estava estudando na Espanha. Um dos meus companheiros era da Hungria, e aconteceu o que sempre acontece nas escolas de gastronomia. Uma grande mistura de pessoas de diferentes nacionalidades que acabam compartilhando conhecimentos culturais. Na Espanha eu ensinei bastante sobre a culinária mexicana e aprendi muito da culinária húngara, da culinária italiana, assim como da espanhola, é claro, de várias outras regiões. Vamos desse lado para preparar o nosso goulash. Colocamos uma panela para esquentar com um pouquinho de óleo e a primeira coisa que fazemos é fritar a cebola. O óleo é neutro porque não queremos, neste momento, agregar um sabor diferente. Colocamos a cebola para fritar, para começar a refogar nossa carne também. Cebola bem picadinha, bem fininha, para que cozinhe igualmente e solte todo o aroma. Isso é praticamente um refogado, como há em muitas culturas. É um refogado de carne quente. E colocamos as nossas carnes. Nesse caso estou usando um pouco de carne de vaca, magra, não é filé, mas é macia. No México essa carne é chamada de carne de bola. É uma carne magra, que não tem muita gordura, mas que não é tão seca como o filé, por exemplo. Nesse ponto vamos adicionar sal para temperar nossa carne. Um pouquinho de sal. Nem imaginam as misturas feitas nos cursos de gastronomia da Europa e de diferentes partes do mundo. É realmente uma grande experiência porque, além de ter aulas, poder compartilhar de todo tipo de experiências, é óbvio que todos que estão lá fazendo o curso falam muito da gastronomia do próprio país. Por isso nós podemos aprender bastante. A gente aprende tanto com os professores quanto com os alunos. Vamos refogar a carne. E neste momento eu vou adicionar, prontinho, o molho de tomate, esse purê de tomate, que não é nada além de extrato de tomate que pode ser encontrado em qualquer mercado. Muito bem. Já está muito bom. Colocaremos páprica no final, vamos adicionar água porque estamos fazendo um refogado. Deixamos no fogo um tempinho. Depois que o molho mudar de cor e começar a ficar laranja, podemos adicionar a água. Vamos colocar um pouco mais de sal e pimenta. Colocamos água até cobrir tudo. Essa água vai baixar e vai secar. Vamos colocar um pouquinho mais de sal aqui, para deixar bem temperado e dar bastante gosto para o refogado. E agora sim adicionamos a páprica. Esta é a páprica, que é conhecida de várias formas, dependendo da região da Espanha, é conhecida como pimentão dulce. Na América é conhecida como páprica, na maioria dos lugares. Deixamos fervendo por cerca de meia hora, 45 minutos, para que fique bem macia. E também para que a água seque um pouco. Vai ficar como esse que eu tenho aqui. Reparem que a água praticamente sumiu. Está bem mais seco e com a consistência de refogado. Muito bom. Faremos uma pausa, mas não saiam daí, porque quando voltarmos, vamos preparar o acompanhamento perfeito para esse goulash, os chamados spätzles, que vão ficar muito saborosos. Voltamos já já. Bob sim, chefe, viajante e até comediante.
Seu restaurante favorito? A Rua. Ásia, sabor e cultura. Todas as segundas no Discovery Travel and Living. Total Core es un aparato de ejercicio amigable y resistente. Se dobla completamente, así es que puede guardarlo donde quiera. Es tan fácil de usar que usted podría estar... O goulash, e agora vamos preparar um delicioso acompanhamento que são os spätzles. Muito simples de fazer e muito gostosos. Eu acho que vocês devem experimentar. Então vamos começar. Em uma tigela misturamos 4 ovos batidos com 400 gramas de farinha. Farinha de trigo comum em qualquer cozinha. Nós sempre usamos bem peneirada, eu recomendo que façam isso para evitar que empelote ou que passe alguma sujeira. E depois vamos adicionar leite a gosto até conseguir a consistência que estamos procurando. Vamos colocando aos poucos para que vá formando assim uma massa meio espessa. Ela tem que atingir o ponto certo, porque depois vamos cozinhar na água fervendo. Isso é uma ligeira variação de nhoque, só que um pouquinho menor. Vamos colocar um pouquinho de leite. São bem menores. É o acompanhamento clássico do goulash. Vamos mexer aqui. Depois que estiver uniforme, adicionamos uma pitada de sal e um pouquinho de azeite de oliva. E como eu estava dizendo, temos que colocar um pouco de leite para que fique com a consistência que queremos. A quantidade depende da umidade da farinha que vocês tiverem em casa. Tem algumas que são um pouquinho mais úmidas que outras. A ideia é que fique uma massa bem lisa, bem uniforme e mais leve. Como essa que está aqui, já está praticamente pronta. Só precisamos continuar mexendo um pouco dos lados para que fique no ponto certo. O ponto que estamos querendo da massa é mais ou menos este. Isso mesmo. É mais ou menos a consistência. É claro que precisamos mexer um pouco mais para que fique mais lisa. Deixamos descansar um pouco. É bom colocar na geladeira para que possa ficar melhor. E depois vai ficar como esta massa que tenho aqui. Como podem ver, está bem mais lisa. Esta é a consistência. Para cozinhar os spätzles, colocamos em água fervendo, que temos deste lado, com um pouquinho de sal, para dar um pouco de sabor. Também precisamos deixar preparado um banho-maria com gelo, água bem fria, para cortar o cozimento dos nossos spätzles. Colocamos primeiro nesta espátula. Também podemos usar uma outra espátula para cortar. Vocês vão ver que essa é uma técnica bem interessante. Enquanto vou fazendo, vou explicando para que fique mais claro. Colocamos aqui um pouco da massa no centro da espátula e depois com outra espátula vamos empurrando para que vá passando pelos buraquinhos. Vejam. Vamos empurrando e a massa vai caindo. E aqui no fundo estão caindo essas tirinhas de massa que quando caem entram em contato com a água fervendo e vão cozinhando. Colocamos mais um pouco e deixamos as tirinhas cozinharem um pouquinho. E quando começarem a subir, podemos retirar e colocar aqui na água com gelo. Algumas já estão prontas. O cozimento é muito rápido. Então tiramos daqui e já temos essas pequenas bolinhas, como vocês podem ver. Esses são os spätzles, colocamos aqui na água gelada. É claro que alguns vão ficar com formato de tiras, mas também podem acompanhar muito bem o nosso goulash. Tiramos todos e já estão prontos. Tenho aqui alguns que já esfriaram, que estão prontos para servir de acompanhamento para o nosso goulash, ou goulash, como se diz em algumas regiões. Estes aqui já estão prontos para servir. Colocamos de um lado o goulash e do outro os spätzles. Como eu estava mostrando para vocês, grande parte da água evaporou e ficou a carne com um molho muito mais concentrado. Aí, como acompanhamento, colocamos os nossos spätzles. Uma combinação muito saborosa, como eu disse, é uma receita parecida com a de nhoque. Fica muito gostoso e vai neutralizar um pouco o sabor intenso do goulash.
Montamos igual a feijoada brasileira. De um lado colocamos o amido, por assim dizer, e do outro o prato principal. Goulash húngaro. Aqueça um pouco de óleo neutro, adicione 150 gramas de cebola e deixe dourar. Coloque 500 gramas de carne de vaca cortada em pedaços e refogue. Tempere com sal e pimenta. Adicione uma colher de extrato de tomate e bastante água. Ponha uma pitada de páprica, deixe cozinhar por 20 minutos. Spätzle. Para fazer os spätzles, misture em uma tigela 4 ovos e 400 gramas de farinha peneirada. Coloque leite aos poucos até formar uma massa homogênea. Deixe descansar na geladeira. Cozinhe em água fervendo com bastante sal. Faremos uma pausa, mas não saiam daí, porque quando voltarmos vamos preparar águas saborizadas, águas de vários sabores, bem refrescantes que estão fazendo muito sucesso até nos bares. Voltamos já!